Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da AGU, que, olha só, decidiu não investigar os sindicatos. Vai investigar as outras associações que descontaram aposentados de forma indevida, mas os sindicatos não vão investigar não, porque são entidades que já estão há muito tempo. Olha só que coisa. Por que a AGU decidiu fazer isso? Primeira coisa, óbvio, para poupar o Lula, né? Porque os sindicatos são todos ligados ao Lula. Tem o sindicato do irmão do Lula foi tirado da parada, mas não é só ele não, tem vários outros sindicatos ali também. E foram todos tirados da parada, e são todos ligados ao PT, né? Esses sindicatos foram tirados da parada. Mas por que eles continuaram com as outras associações, investigando as outras associações? Porque o que aconteceu? Ao longo do tempo, começou a criar um monte de associação que não é sindicato, tipo, bem-estar do aposentado, ajuda não sei o que lá, mútua, um monte de besteira. O objetivo era roubo, não tenha dúvida nenhuma. Os sindicatos também. Os sindicatos, da mesma forma, estavam roubando o aposentado do mesmo jeito. Aí tiraram os sindicatos, vão investigar só esses outros casos. Por quê? Porque muitas dessas entidades foram criadas durante o governo Bolsonaro. De novo, era uma roubalheira pequenininha, contida, porque o Bolsonaro colocou um monte de coisa para evitar esse tipo de coisa. No governo Lula, a coisa explodiu, porque o Lula abrandou os controles e permitiu descontar tudo. Agora, por que vão investigar essas entidades e não vão investigar os sindicatos? Exato, porque se investigar o sindicato, chega no Lula. E se investigar essas outras entidades, não vai ter nada ligado ao Bolsonaro, mas eles podem dizer que, tá vendo, o problema começou na época do Bolsonaro. Sendo que, mesmo nessas entidades que começaram na época do Bolsonaro, o grande crescimento que teve na roubalheira foi no período Lula, pô. No momento que o Lula falou que não precisa provar mais nada, é só dizer quem é o aposentado que você está descontando, que eu boto aqui na folha, pô, virou festa, né? É só você ver aquele gráfico crescendo desse jeito. Vamos entender esse caso aqui, ó, porque tá aqui, olha só a cara de pau do governo Lula. Nosso objetivo é investigar, doa quem doer. Mas a gente vai excluir o sindicato do irmão do Lula, porque senão dói muito, sabe? Dói bastante no Lula. Então ali não vai investigar, não. Essa notícia foi sugerida por Kiku, hahaha, Genitália, Dom Bigodon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um absurdo isso, né? O pessoal dizendo, não, porque vamos investigar, doa quem doer, vamos investigar todo mundo, que não pode, que é um absurdo. A marca do governo Lula vai ser a pessoa que investigou esse caso dos sindicatos e das associações que estão tirando dinheiro dos trabalhadores e coisa e tal. Não, mas o irmão do Lula, não, o sindicato, não, deixa quieto, o sindicato. Aqui, ó. Ao todo, 4 associações citadas na investigação ficaram de fora da medida judicial. O que é medida judicial? É o bloqueio de recursos e a quebra de sigilo bancário. Por que aqui está falando só do bloqueio de recursos, né? Mas também a quebra de sigilo bancário, essas associações ficaram de fora. E que associações são essas? São as maiores. Aqui teve a maior roubalheira, que são os sindicatos. Essas ficaram de fora. E qual a justificativa? Não tem justificativa aqui. Ó. A Advocacia Geral da União é o Bessias, tá? O Bessias do papel, que é levar o papel para o Lula. Ó, Lula, só usa o papel se for necessário, né? Lembra do Bessias? Deixou de incluir algumas associações que foram citadas na Polícia Federal nos pedidos de bloqueio de recursos feitos para ressarcir os aposentados. E também, não está falando aqui, mas também na quebra de sigilo bancário e telefônico das associações. Porque é lógico, né? Tem que saber se esse dinheiro que foi para as associações foi para algum outro lugar. Provavelmente foi, né? E você sabe que se fizerem isso nas associações do Lula, nos sindicatos ali, adivinha onde é que vai chegar isso? Vai chegar nos deputados do PT, vai chegar no governo Lula, é lógico, né? Aqui, ó. Entre essas associações está o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, cuja arrecadação somou 90 bilhões em 2023. É o sindicato do irmão do Lula. Aí esse ficou de fora. Não vai ter quebra de sigilo bancário, não vai ter nada. Aqui, ó. Outra que ficou fora é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Agricultura, que recebeu 426 milhões de desconto, segundo a AGU. Essa daqui é de um cara do PSD que esteve no governo Bolsonaro. Aí eles querem, só que essa aqui ficou de fora também. Por que ficou de fora? Porque vai dar no PSD, meu amigo. Tá na cara que esse pessoal vai bater no Centrão isso daqui. Tem gente do Centrão envolvido nisso? É lógico que tem. Aqui, ó, a AGU também não fez o pedido da Conferre e não sei o que lá, duas que constam disso daqui, né? A CNN questionou a AGU sobre os critérios adotados para definir os pedidos de bloqueio, mas não teve retorno. As 4 associações negam irregularidade. É lógico, né? Todo mundo diz que não teve nada de errado, que os associados aceitaram e não sei o que lá, né? Mas por que tirou os sindicatos fora? Qual a lógica de tirar os sindicatos fora?
Ah, é porque doa quem doer, mas não pode doer no Lula. Se doer no Lula, dói muito, meu amigo. Se doer no PT, dói muito, porque no PT eles sabem que vão encontrar coisas, né? E aí que fica o negócio. Aí a importância da CPI do INSS. Eu acho, a gente vai falar sobre isso, porque a Glaze está dizendo que não, porque querem barrar a CPMI, e ao mesmo tempo os vídeos da Glaze dizem que não, que a culpa é do Bolsonaro. Uai, então faz a CPI, pô, vai investigar o Bolsonaro na CPI também, não vai? Vai investigar todas as associações, né? Então, pô, por que tá barrando a CPI nesse negócio? Qual que é a ideia de barrar a CPI? Aqui, ó, governo vê 12 entidades como núcleo da fraude e exclui Central de Agro e Sindicato do Irmão do Lula. Essa Central do Agro é a que mais descontou de todo mundo. Não, não foi essa aqui não. É a Contag. A Contag foi a que mais descontou. Ela é ligada a um deputado do PT. Aí eles colocam essa Central do Agro aqui para dizer que era do ministro do Bolsonaro, do cara lá do PSD. Mas, de novo, é do PSD. PSD é Lula, porra. PSD é esquerda. Aqui, ó. E também tirou a do aqui, ó, Sindicato dos Aposentados, que é do irmão do Lula e coisa e tal. Pô, se não era para investigar doa quem doer, investiga todo mundo, pô. Se investigar o cara do PSD também, vai, investiga lá, pô. Tem que investigar essa porra toda. Quem tá descontando coisa de aposentado tem que ser investigado. E principalmente tem que quebrar o sigilo bancário e telefônico para saber para onde é que foi esse dinheiro, né? Aqui, ó, segundo está dizendo aqui a coisa da Polícia Federal, eles disseram que essas entidades, essas 12 entidades que pediu, aqui ó, 12 entidades pediram o bloqueio do dinheiro, a quebra de sigilo fiscal e bancário, apreensão dos passaportes dos envolvidos e suspensão das atividades. Então, é o que eu falei para vocês, quando excluiu o sindicato do irmão do Lula aqui, não foi só do bloqueio de recursos, não. Excluiu também da apreensão de passaporte, suspensão de atividades e quebra de sigilo fiscal e bancário. Pô, tem que quebrar o sigilo bancário desse pessoal para saber o que eles estão fazendo, pô, por onde é que foi esse dinheiro, né? E a alegação que eles estão dizendo aqui, ó, é que essas entidades, aqui está falando que ela já foram encontrados indícios fortes de serem criadas com o único propósito de praticar a fraude, entidade de fachada. Pô, e o sindicato é o que hoje em dia? Todo sindicato no Brasil é uma entidade fachada, cujo único objetivo é extorquir trabalhador, porque não tem utilidade nenhuma sindicato, não tem lógica nenhuma sindicato. Por aqui que tem estudo de fachada, né? Ou seja, a justificativa que eles arrumaram aqui é uma justificativa que exclui esses sindicatos. Por quê? Porque ele sabe que se investigar vai chegar no Lula, meu amigo, vai chegar no PT, vai chegar no pessoal da esquerda. Então, um absurdo. Não só não bloquearem o dinheiro, porque, de novo, essas entidades aqui, os sindicatos, são os maiores descontadores do INSS. O principal conjunto de problema está nos sindicatos, né? Então, é o primeiro que tinha que bloquear os sindicatos. Ah, mas o sindicato está prestando serviço. Que serviço, pô? Que sindicato de aposentado serve para quê? Não serve para porcaria nenhuma, né? E mais, o principal, o problema deles é a quebra do sigilo fiscal e bancário. Por quê? Porque aí vai ver para onde é que foi o dinheiro. E adivinha onde é que vai chegar o dinheiro? Vai chegar nos deputados do PT, porque a Glaze Hoffmann, ela se elegeu já com dinheiro de roubo de aposentado. Já é caso antigo do PT esse negócio de roubo de aposentado, né? Isso vai chegar nela, isso vai chegar nos deputados do PT, isso vai chegar no Lula. Ou seja, não tem como eles fazerem isso. É por isso que doa quem doer, mas não pode doer muito. Se doer no Lula, aí não pode. Não pode no Lula, porque no Lula dói muito, aí não pode, né? Ou seja, um absurdo, e o governo tentando barrar a CPI do INSS e ao mesmo tempo a Glaze falando que o Bolsonaro é que é culpado de tudo. Ô Glaze, se o Bolsonaro que é culpado de tudo, então tem que abrir a CPI, porra. Bota a CPI aí pra gente ver quem é que é culpado de tudo no final das contas, né? E o pessoal tem que ficar esperto com isso, porque, de novo, por que não está investigando o sindicato do irmão do Lula? Por que não está investigando o sindicato da Contag, que foi o que mais descontou do pessoal? Ah, não, mas é porque é um sindicato, é uma coisa séria. Ah, porra, para com isso, meu amigo. Quem garante? O fato de ser antigo não quer dizer que seja problema. Repara que eles colocaram exatamente o critério para pegar só o pessoal que foi criado no governo Bolsonaro, para eles poderem dizer, né, essa é a narrativa deles, que o problema começou no governo Bolsonaro. O que é mentira, né? Essas entidades podem ter sido criadas no governo Bolsonaro, mas os sindicatos já faziam isso muito antes. E se você vê a quantidade de descontos ali, ficou mais ou menos a mesma coisa. Elas não conseguiram descontar nada no governo Bolsonaro. Foi só quando voltou o Lula e o Lula afrouxou os controles sobre o desconto de aposentados que a coisa explodiu e teve tanto desconto assim. E o mais engraçado, cara, é que eu falo pra vocês, como é que esse pessoal do PT é burro na hora de fazer essa justificativa, né? Porque eles ficam nesse papo de que, ai, começou na época do Bolsonaro, não sei o que lá. É o caso clássico de narrativa versus narrativa. Eles acham que podem colocar uma narrativa contra a narrativa e vai dar tudo certo.
Só que o que acontece na prática? As famílias no Brasil vão pegar o contra-cheque lá do pai delas, do avô delas, né, da pessoa que é aposentada na família, aí vão ver, ih, aqui, ó, realmente, aqui, ó, vovô está sendo descontado aqui. Desde quando? 2023. Ah, está sendo descontado desde quando? 2024. Ah, está sendo descontado. Vai ter algum com desconto mais antigo? Pode até ter. Mas a verdade é que vão estar descontados desde 2023, 2024, que é no governo Lula, que é quando explodiu os casos, né? Que foi quando a coisa realmente descambou completamente. Não tem como fugir da realidade, essa parada de ficar tentando fingir que não. Ai, não é minha narrativa versus a sua narrativa. Esse pessoal esquece que no fundo dessas narrativas todas tem a verdade. E a verdade, nesse caso, é facilmente observável, né? Outra coisa, aqui ó, o INSS vai devolver descontos de associações desde março de 2020, mas tem um porém. Isso aqui faz sentido, tá? Por quê? Porque existe a chamada prescrição de dívida no Brasil de 5 anos, né? Não sei se você sabe disso, mas se você tem uma dívida, passa 5 anos e a pessoa para quem você deve não entrou na justiça contra você, essa dívida prescreveu, acabou. Então, da mesma forma, aplicando essa lógica invertida, o aposentado que não entrou na justiça contra a associação, passou 5 anos, já era, meu amigo, não é mais dívida, né? Continua sendo um absurdo, mas pela lei brasileira não é mais dívida. Agora, repara que de novo eles estão querendo colocar isso aqui, estão querendo usar para dizer que não, que começou com o Bolsonaro. Vamos usar esse troço, mas não tem nada a ver com o Bolsonaro isso daqui. A outra coisa é aquilo que eu falei para vocês, que, vai ser difícil até bloquear o desconto. Olha só o que eles falam aqui, ó. Que o governo falou que vai bloquear, que vai anunciar as pessoas, não sei o que lá, e que o próprio beneficiário vai dizer que se concorda ou não com o desconto. Mas, olha só, aqui ó, o associado deverá informar se autorizou o vínculo ou não sei o que lá. Aí depois as entidades terão 15 dias para mostrar a prova de que a pessoa realmente pediu o desconto. Ou seja, né, a entidade vai mostrar lá o contrato, falar, não, ele pediu aqui, tá aqui ó, um papel escrito um X aqui, onde ele assinou um X aqui e pediu desconto. Pô. Você acha que não vão fazer isso? É lógico que vão fazer isso. Essas entidades estão na pinguela agora, meu amigo, estão quase tudo falindo. Os caras vão tentar lutar para manter esses contratos válidos e o desconto continuando. Então, no final das contas, isso aqui vai ser muito mais complexo do que eles estão falando, né? Primeiro problema com essa devolução. O problema é de que vai ser o nosso dinheiro que vai estar pagando por isso. Vai ser o dinheiro tirado dos impostos dos brasileiros que vai pagar esse roubo que foi feito pelos petistas. E segundo problema, não vai ser tão simples assim, meu amigo. Porque as entidades vão brigar na justiça, elas vão entrar na justiça contra isso, evidentemente. Elas alegam que está tudo irregular, que o associado ali, o aposentado, autorizou aquele desconto, né? E que autorizou de acordo com a regra que era válida. O que é verdade, né? No governo, o Lula afrouxou a regra. O Lula disse que bastava a entidade dizer que o cara autorizou para estar autorizado. Ou seja, segundo o governo Lula, tá certo. Aí o que vai acabar acontecendo? A gente vai ter que pagar agora a indenização desse pessoal e, mais no futuro, a gente vai ter que pagar a indenização às associações por essa ação indevida do Lula. Pode escrever o que eu estou te falando. Nós vamos pagar 2 vezes essa dívida, vamos pagar para os 2 lados, por causa da lambança que fez o Lula ao enfraquecer o controle nesse negócio do desconto do INSS. E enfraquecer de propósito, porque queria ajudar o irmão dele. E se o pessoal quebrar o sigilo bancário do sindicato do irmão do Lula, dos sindicatos de forma geral, vai chegar em deputado do PT, vai chegar no Lula. Eu tenho certeza disso. Por isso que eles não vão investigar o Lula, né? Se gostou, já sabe, né? Like no vídeo e inscrição no canal. Seu like e a sua inscrição ajudam muito o canal a crescer.